sempre tão especial, irmãos, estar nessa casa, tão abençoador. Obrigado, pastora Tânia, equipe, pastor Joel. Como é bom, viu, irmãos? Como é bom. Quero reforçar o que a pastora Tânia comentou aqui no início. Não existe contemplação sem dedicação de atenção. Contemplação exige de cada um de nós foco. Foco. Então eu queria contar com a nossa oferta mental, intelectual, nesses próximos minutos, de não nos distrairmos. Tempo tão intenso de adoração, é só uma porta que foi aberta e nós vamos entrar cada vez mais, de forma mais intensa. Então, se você consegue, nesses próximos minutos, ficar atento aqui, se for necessário mesmo, você vai no banheiro, claro, mas vamos focar para continuar desfrutando, nos alimentando da mesa generosa que Deus preparou para esses dias, amém, irmãos? Amém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Coríntios 2, verso 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Vamos repetir essa expressão? 1, 2, 3 e a não ser Jesus Cristo. De novo, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de celebrar este dia, neste lugar, desfrutando do Senhor, que é a nossa maior recompensa ao Senhor. Continua, Senhor, abrindo o nosso entendimento, dilatando a nossa revelação e trazendo um apetite ainda maior para o nosso espírito, Senhor, para a gente desfrutar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na principal data do cristianismo. Quando a gente fala da Páscoa, a gente está falando da centralidade, da revelação, do pilar mais sólido, do fundamento principal da nossa fé. Nós celebramos o Natal, é muito delicioso, toda a comunhão que é feita, mas a Páscoa, ela revela a nós algo que nós precisamos constantemente nos lembrar. O apóstolo Paulo, ele passou várias vezes em Corinto. E quando ele manda esta carta, ele fala de uma prioridade que deve ser a prioridade da igreja. A igreja, ela trata de vários assuntos, diversos assuntos. A igreja, por causa da palavra de Deus, possui conteúdo instrutivo para todas as áreas das nossas vidas. Na palavra de Deus, nós temos instrução a respeito da nossa vida emocional, da nossa vida financeira, da nossa vida familiar. Nós temos instrução e direção para todas as áreas da nossa vida. Mas de repente o apóstolo Paulo fala que existe uma prioridade. Paulo está falando para os coríntios: eu fui aí, e eu não falei muitos temas com vocês. Eu fui aí e não fiquei discursando sobre várias vertentes. Eu fui aí falar de Jesus. Jesus Cristo.
Para cada questão da vida nós temos a Bíblia, mas Paulo está enfatizando em Corinto, existe uma prioridade, e a prioridade da igreja é contemplar Jesus, nada a não ser Jesus. Repete comigo, por favor, nada a não ser Jesus. De novo, nada a não ser Jesus. Paulo está falando isso para esses crentes. Quando a gente fala sobre contemplar, e quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, este verbo, que é um verbo ativo, que nos provoca, que nos instrui a realizar algo, ele está falando o ato de priorizar a atenção e a devoção. Contemplar é priorizar a atenção e devoção. Contemplar é colocar todas as demais coisas em segundo plano. Contemplar é dedicar foco completo, atenção total e especial. Paulo está falando, igreja, contemplem a Jesus, nada a não ser Jesus. Todos os demais assuntos têm a sua importância? Tem. Precisam ser ensinados? Precisam. Por isso, as nossas igrejas, existem vários departamentos, cursos que são eficientes, benéficos, abençoadores, mas existe algo que é central, que é contemplar a Jesus. Pois nada decidir, saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Muitos procuram a igreja por vários propósitos. Muitos entram numa igreja querendo, às vezes, saber como ficar rico. Muitos entram na igreja, talvez, para encontrar um bom partido para se casar. Isso a gente escuta várias vezes. Muitos jovens, eu sou jovem, então vou aproveitar a vida. O dia que eu quiser casar, eu procuro a igreja. Muitos procuram a igreja para terem uma boa relação de network. Muitos procuram a igreja para terem parceiros, amizades, tudo isso tem o seu valor. Mas o foco principal da igreja é nada a não ser Jesus. Muitos procuram. Tudo tem a sua importância, mas existe uma prioridade na igreja, a respeito de algo que eu e você precisamos conhecer e falar sobre Jesus. O cristão, eu e você, mais do que sermos bons cidadãos, mais do que saber como tomar boas escolhas, mais do que saber como ser próspero, como ajudar o próximo, nós precisamos saber a respeito de Jesus Cristo. A primazia da igreja e de cada cristão deve ser saber e conhecer Jesus, nada a não ser Jesus. Não adianta eu e você sermos cristãos que sabemos todas as coisas periféricas, sabemos todas as coisas secundárias de forma excelente, sabemos como ser bons administradores, como bons cidadãos, saber como ajudamos as pessoas, mas falharmos nisso que é a centralidade, que é contemplar e conhecer a respeito de Jesus e sua obra. Precisamos contemplar a Jesus, e para o apóstolo Paulo isso era muito forte. Filipenses 3,7, eu vou citando um monte de versículo aqui, tá, irmãos? O pastor Moisés, ele vai tentar jogando aqui, Filipenses 3,7, olha o que Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, como refúgio, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A minha e a tua prioridade precisa ser conhecer a Jesus. A prioridade da igreja é conhecer a Jesus. A prioridade da igreja tem um nome, sobrenome, Jesus Cristo. Agora, quando nós estamos falando de Jesus, nós precisamos saber que nós estamos entrando numa jornada interminável. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós entramos nele, mais conhecemos dele, mais percebemos que precisamos conhecer mais. Jesus é uma fonte inesgotável. O
próprio apóstolo Paulo diz, Colossenses 2, verso 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, conhecerem plenamente o mistério de Deus, conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Temos uma missão maravilhosa, que é entrar nessa fonte inesgotável, que é Jesus. Texto conhecido de Romanos 11, 33, que o apóstolo Paulo fala, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a para sempre e sempre. Amém. Conhecer Jesus é entrar numa jornada inesgotável, interminável. Quanto mais temos dele, mais queremos dele, mais poderemos ter dele. Não existe fim em conhecer Jesus, em contemplá-lo. Não existe estado de saturação em contemplar e conhecer Jesus. Não existe estágio de cansaço em conhecer e contemplar Jesus. Não existe estado de satisfação no sentido, estou enfastiado, estou cheio. Não existe. Não existe momento de suficiência, já foi suficiente. Não existe isso. Não existe estado, não existe esse momento. Cristo é uma jornada eterna, sem fim de conhecimento. Ele é uma fonte inesgotável. Até por isso, quando o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, no primeiro texto que eu li, 1 Coríntios 2:1, ele dá uma dica de algo que nessa fonte inesgotável nós precisamos olhar com mais atenção. Em todo esse universo inesgotável de Jesus, existe algo que eu e você precisamos contemplar de forma ativa e atenta. Se você está com a tua Bíblia aí, está aberto, novamente, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo dá um enfoque. Paulo, quando ele está falando com os coríntios que a prioridade é conhecer Jesus, ele fala, mas de tudo que eu e você precisamos conhecer de Jesus, existe algo que é primaz e essencial, que é conhecer Jesus e Jesus crucificado. E a grande questão é que nós estamos na sexta-feira da paixão, onde nós devemos relembrar o que Paulo está sugerindo a eu e você, a respeito do Jesus crucificado. Paulo quer enfatizar que de todo o universo inesgotável que é Cristo, tem algo que eu e você precisamos debruçar a nossa atenção e contemplação, Cristo crucificado. E quando eu penso que o que Paulo está querendo dizer para eles? Que tem dois aspectos nessa história do Cristo crucificado que eu e você precisamos saber, o aspecto histórico, cultural e o aspecto teológico. O aspecto histórico, por quê? Porque em Corinto tinha muita gente falando que Cristo não tinha morrido. Tinha muita gente duvidando da história. Tinha muita gente falando, olha, essa história não foi assim não. Não foi assim que aconteceu, acho que vocês estão forçando a barra. E Paulo precisava se posicionar a respeito do fato de Cristo ter sido crucificado. E não apenas isso, existe o aspecto teológico, que fala o seguinte, o que a morte de Jesus desencadeou para a humanidade? O que podemos concluir a respeito da morte de Jesus? Quais as verdades que são reveladas a partir do conhecimento da crucificação de Jesus? O que significa para mim conhecer que Cristo morreu na cruz? Quais os desdobramentos práticos e eternos
para a humanidade, para os filhos de Deus, a respeito da crucificação de Jesus? Quais as verdades eternas, espirituais, escondidas nesse fato histórico de que Cristo morreu? Quais os princípios espirituais são revelados através desse conhecimento do Cristo crucificado? E nesses próximos minutos, irmãos, eu quero ousar, tentar fazer como o apóstolo Paulo, que o nosso coração e a nossa mente relembre algo a respeito de Cristo, a sua crucificação. Nós sabemos que Jesus chega em Jerusalém no domingo de Ramos. A última semana de Jesus em Jerusalém, começa ele entrando em Jerusalém e o povo saudando ele com a festa, com o domingo de Ramos. Enquanto o povo o adorava, os judeus, os principais líderes estavam no templo questionando, eles já estavam possuídos de ódio, de vigor, querendo a morte de Jesus. No mesmo domingo, Jesus vai para o templo. E lá no templo, Jesus começa a ser examinado. Delegações de fariseus, saduceus, mestres da lei são enviados para tentar refutar Jesus. E Jesus, um após um, Jesus foi refutando. A cidade estava cheia, Jesus não inaugurou a Páscoa, Jesus cumpriu a Páscoa. Acredito que todos saibamos que a Páscoa foi startada 1.600 anos antes de Jesus, na 10ª praga do Egito, a praga da morte dos primogênitos. Nós sabemos que o anjo da morte visitou o Egito, e a casa que não tinha o sangue do cordeiro na porta, o anjo entrava e levava a vida do primogênito, não apenas dos homens, mas também dos animais. Mas a casa da família que tinha sacrificado um cordeiro, o sangue do cordeiro era passado no umbral da porta. A hora que o anjo da morte batia de cara naquela porta com o sangue do cordeiro, ele entendia que um sacrifício já tinha sido feito, um inocente já tinha sido imolado, a vida já tinha sido ceifada, e ele fazia o que? Ele passava por cima, que é o significado de Páscoa, Pessach, passar por cima. Durante 1.600 anos houve um ensaio. O povo de Israel foi treinado, recebeu através de Moisés a ordem, todos os anos, você pai de família, você vai chamar os teus filhos, a tua esposa, e você vai relembrar eles, todos os anos, você vai relembrar a respeito da libertação, do cordeiro, que foi imolado no lugar do primogênito, e houve a libertação a partir disso. Durante 1.600 anos o povo treinou, durante 1.600 anos a nação de Israel ensaiou, até que Jesus chega. Lucas 2:1 diz que Jesus, junto com Maria e José, anualmente iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. Não apenas isso, Jesus, como um bom judeu, ele cumpria todos os requisitos de forma cabal. Havia na época de Jesus uma ordem de que toda família que morasse em menos de 24 quilômetros de Jerusalém deveriam obrigatoriamente celebrar a Páscoa em Jerusalém. A cidade estava lotada. Mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Não havia lugar para todos dormirem. Tanto é que durante toda aquela semana, Jesus ia para Jerusalém, quando estava anoitecendo, ele voltava para Betânia para dormir na casa da família dos amigos dele, Lázaro, Maria e Marta. Jesus entra no domingo, volta para Betânia. Na segunda-feira ele vai de novo. No templo ele é novamente combatido pelos fariseus e saduceus. Ele vence todos eles e volta para Betânia. Na terça-feira acontece o dia do grande debate. Na terça-feira os fariseus enlouquecidos, nós precisamos pegar ele. Preparam delegações atrás de delegações para tentar pegar Jesus em alguma blasfêmia, em alguma mentira. E o texto bíblico diz que Jesus refutou todos, de tal maneira que ninguém conseguia respondê-lo. Jesus foi examinado, assim como os cordeiros eram examinados. E Jesus saiu de forma primaz, inocente. Provavelmente na terça-feira, uma figura muito especial se encontra com os chefes dos fariseus, Judas. Judas marca uma reunião e vai falar com os líderes, se propondo a entregar Jesus. E ali combina-se o preço, 30 moedas de prata. Mas o detalhe, os fariseus e os mestres da lei não queriam matar Jesus na Páscoa. Não era o desejo deles matar Jesus na Páscoa.
porque a cidade estava cheia. O risco de grande rebelião e confusão era enorme. Na quarta-feira, a Bíblia não fala muita coisa. Jesus provavelmente ficou em Betânia, refletindo a respeito do que poderia acontecer. Na quinta-feira, Jesus, ele vai para Jerusalém, e todos os seus discípulos se reúnem no cenáculo. De quem que era aquele cenáculo? Como é que em cima da hora Jesus conseguiu uma sala tão linda, espaçosa daquele jeito? Será que era de Nicodemos, seu discípulo secreto, ou José de Arimateia, outro discípulo secreto? Alguns dizem que provavelmente essa sala era da mãe de João Marcos, primo de Barnabé, que tinha residência em Jerusalém. Pois bem, Jesus se reúne com seus discípulos na quinta noite. Ali Jesus tem a última ceia, o último momento com seus discípulos. Jesus fala: eu desejei ardentemente comer essa ceia com vocês. O interessante da ceia é que o primeiro assunto daquele momento, sabe qual que foi? Quem era o maior? Quem era o maior? 13 pessoas em volta de uma mesa, Jesus e seus discípulos, eles discutindo quem era o maior. Jesus, para responder, Jesus faz algo: tira a sua capa, pega uma toalha, pega uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos. Logo em seguida, sabe o que acontece, irmãos? Judas sai. Judas traiu Jesus com os pés limpos. Judas traiu Jesus com os pés limpos. Quando Judas sai, parece que Jesus fica mais à vontade de conversar assuntos mais profundos, e ali eles têm um longo assunto. Quando acaba a ceia no Getsêmani, Jesus vai, numa ceia, eles vão para o Getsêmani. O Getsêmani era um horto, um jardim cheio de oliveiras. Enquanto Jesus está indo para lá, Judas corre para o templo e chama os seus aliados e diz o seguinte: chegou a hora, é agora que precisa pegar ele, eu sei onde ele está. A gente sabe toda a história. Jesus soa sangue, e ali no meio da noite, na quinta-feira, provavelmente perto das 10, 10:30 da noite, ouve-se um grande barulho chegando no Getsêmani. Uma grande multidão. Judas ia na frente, atrás de Judas uma multidão com paus, pedras. A guarda do templo, é importante saber, não eram soldados romanos, mas era a guarda do templo, estava acompanhando Judas. E ali, a hora que eles chegam naquele lugar escuro, a gente sabe que Judas tinha combinado um sinal. Judas chega a dar um beijo no rosto de Jesus. Jesus, sabendo de toda a traição, Jesus responde de forma incrível: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem? Ali pegam Jesus. Pedro, corajosão e machão, pega a espada e arranca a orelha direita de Malco. Jesus provavelmente ficou pendurado a orelha de Malco, Jesus curou a orelha de Malco. Importante, Malco não era soldado. Malco era servo do sumo sacerdote. Mas Bruno, que diferença faz toda? Porque se Malco era servo do sumo sacerdote, como a Bíblia diz, Malco estava sendo preparado para se tornar um sacerdote. E ao perder a orelha, Malco estava perdendo a carreira dele, o sonho dele, porque não podia ser sacerdote com defeito físico. Jesus cura a orelha de Malco, restaurando ainda o destino futuro de Malco. Isso é para uma outra pregação. Prendem Jesus. Primeiro lugar que levam Jesus é para a casa de Anás. Interessante a gente pensar quem era Anás. Anás não era o sumo sacerdote. Anás era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Mas por que eles levaram primeiramente Jesus para Anás? Porque Anás tinha inaugurado uma dinastia sacerdotal. Anás, quando ele assumiu o pontificado judeu, após ele conseguiu engatar 5 filhos dele para serem sumos sacerdotes. E ainda o genro dele. Então ele tinha um grande respeito pelos judeus. Os judeus tinham respeito, as autoridades tinham respeito sobre Anás. E levam Jesus para falar com Anás. Interessante que a Bíblia diz que ainda não havia ocorrido nenhuma agressão a Jesus. Sei que se você assistiu Paixão de Cristo, Jesus começa a apanhar no Getsêmani.
A Bíblia não fala disso, a Bíblia fala que Jesus foi amarrado até Anás. Quando ele chega na casa de Anás, Anás faz uma pergunta a respeito da sua doutrina, qual que é a sua doutrina e os seus discípulos? E Jesus responde, eu estou desde domingo aqui no templo, todos os dias eu estou vindo, eu estou falando a respeito da minha doutrina, vocês conhecem os meus discípulos, vocês já sabem o que eu estou falando, vocês já conhecem essa doutrina. E nesse momento, na casa de Anás, diante de Anás, acontece a primeira agressão física contra Jesus. Um dos soldados dá um soco em Jesus, pelo que Jesus responde, se eu disse algo mal, João 18, 23, se eu disse algo mal, denuncie o mal, mas se eu falar a verdade, por que você me bateu? Foi a primeira agressão que Jesus sofre na casa de Anás. Anás não resolve muita coisa, e Anás agora sim manda Jesus e todo aquele grupo para a casa de Caifás, para o palácio de Caifás. Quando Jesus chega, provavelmente perto das 11 da noite, no palácio de Caifás, Caifás não está sozinho. Caifás já tinha mandado uma mensagem no grupo do WhatsApp do Sinédrio. Vem correndo para cá que chegou a hora. Vem correndo para cá que chegou o momento do julgamento. O que a gente tanto queria agora vai acontecer. A Bíblia diz que quando Jesus chega no palácio de Caifás, não era uma casa, era um palácio, eu não fui para Jerusalém, mas existem as fotos lá, acho que quem foi já viu. Grande parte do Sinédrio, a Bíblia diz todos estavam lá, na verdade não estavam todos, porque a gente sabe que Jesus tinha discípulos ocultos dentro do Sinédrio, Nicodemos e José de Arimateia. Eu acredito que não tinham mandado a mensagem para Nicodemos nem José de Arimateia, né, porque sabiam que eles eram do contra. Jesus chega no palácio de Caifás e começa o julgamento. Começa o julgamento da casa de Anás para a casa de Caifás. No Talmud, nos ensina como deveria ser um julgamento diante do Sinédrio. O sumo sacerdote precisava ficar sentado no centro. Havia um arco, onde todo o Sinédrio estava reunido, junto com os mestres da lei. E ali começam a arguir Jesus. E Jesus não responde nada. Jesus em silêncio. Eles contrataram testemunhas falsas, subornaram testemunhas que chegavam e falavam, eu vi ele dizer isso, isso, aquilo, eu vi ele falar que vai destruir esse templo e reconstruir em 3 vezes, mas eram testemunhos tão mentirosos, vazios, que era até vergonhoso. De repente Caifás faz algo que jamais um juiz imparcial poderia fazer. Caifás, que deveria ficar sentadinho só escutando, se levanta e vai intimidar Jesus. Mateus 26, versos 62, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe diz, exijo, conjuro-te, que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Daí Jesus dá a resposta que determinou todas as próximas horas. Se a corda já estava esticada no pescoço de Jesus, agora Jesus puxa de vez. Verso 64 de Mateus 26, tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus responde isso para Caifás, Caifás dá showzinho. Sabe quando a gente contraria a esposa da showzinho? Estou brincando. Caifás dá showzinho. Caifás grita, blasfêmia! Não precisamos mais de prova. Não precisamos mais de testemunha. Todos ouviram, é uma blasfêmia, e a lei de Moisés dizia que blasfêmia contra Deus, a punição era a morte. Ele rasga a túnica dele, dá o showzinho dele, é réu de morte. O juiz, era para ele ficar sentado, escutando, o juiz fez isso. Daí todos no Sinédrio começam uma só voz, é réu de morte, é réu de morte. Após isso, acontece algo que eu acredito que é uma das coisas mais pesadas em todo esse processo. No verso 67 de Mateus 26, alguns lhe cuspiram no rosto.
Eu acredito que o cuspe é a pior ofensa que pode ter de um homem, de um ser humano para o outro. Dá soco, violência, é pesado, mas cuspiram em Jesus. Começaram a dar soco, profetiza quem está te dando tapa, filho de Deus. Contempla isso, meu irmão. Começaram a dar soco em Jesus, profetiza quem foi que te bateu, e cuspiram em Jesus. Provavelmente 11h30 da noite, Jesus, ele é julgado e sentenciado à morte. Porém, o Talmud já diz que nenhum julgamento de algo importante poderia ser feito de madrugada. O julgamento das 11h30 da noite não tinha validade. O que eles fazem? Eles pegam Jesus, deixam Jesus preso em alguma sala do palácio de Caifás e combinam o seguinte, 5h30 da manhã, todo mundo aqui de novo, para a gente validar o que a gente acabou de decidir. Jesus passa a noite em alguma sala dentro do palácio de Caifás, e foi exatamente nesse momento, enquanto Jesus está passando a noite dentro do palácio de Caifás, que ocorre a negação de Pedro. O apóstolo João era conhecido de Caifás e seus servos, e o apóstolo João consegue colocar Pedro lá dentro. Provavelmente, na hora que Jesus está saindo de uma sala, indo para outro, Pedro negou, a gente sabe, o galo cantou, a gente não sabe se é um galo mesmo, um animal, ou foi a trombeta da Galícia que precisava mudar quem estava dando o cuidado do exército romano, mas de repente Pedro, hora que nega, escuta o barulho, ele conecta o que Jesus falou, e o texto bíblico diz que Jesus estava passando de uma sala para outra, e eles se olharam. Pedro nega Jesus. E ele sai dali e chora amargamente. 5h30 da manhã, novamente o Sinédrio está lá. E o Sinédrio se reúne novamente, só para validar o que tinha acontecido 11h30, meia-noite. Eu acredito que foi uma reunião muito rápida. Todo mundo está de acordo? Todo mundo está de acordo. Pois bem, ele é réu de morte. Agora a pergunta que eu te faço é, se eles julgaram Jesus como réu de morte, por que eles já não mataram Jesus? Se os judeus já tinham sentenciado Jesus à morte, por que eles já não mataram Jesus? Vou te explicar. Acho que todos sabem que naquela época toda a Palestina estava debaixo do tacão de um grande império, o Império Romano. E o Império Romano, em todo o território que eles dominavam, o Império Romano dava liberdade para eles cultuarem. Ô judeus, vocês podem cultuar aí. Faz o sacrifício que vocês quiserem, faz as festas aí, festa da cabana, festa da colheita, festa da Páscoa, mas tem algo que, paguem os impostos, mas tem algo que vocês não podem fazer. Vocês não têm direito sobre a vida de ninguém. O Império Romano tinha tirado dos judeus o poder e a autorização de executar pessoas, mesmo aquelas que eles tinham sentenciado que mereciam a morte. Por isso, 5h30 da manhã, quando o Sinédrio novamente condena Jesus, eles não podem matar Jesus, mas eles precisam buscar a autorização de Roma. 5h30 da manhã, Caifás, o Sinédrio, os guardas do templo, batem na porta do governador romano que estava lá, Pilatos. É importante a gente lembrar que no julgamento religioso dos judeus foram 3 etapas: casa de Anás, casa de Caifás de madrugada, casa de Caifás de manhã. Agora 5h30, 6h da manhã da sexta-feira, Pilatos é acordado pela trupe dos judeus, gritando: existe um réu de morte aqui, Pilatos. Você precisa crucificar, matar. Quando nós lemos e estudamos, é hilário a certo ponto. Quando nós contemplamos e entramos. Porque Pilatos, por mais perverso que Pilatos fosse, e foi, por 3 vezes Pilatos falou: ele é inocente. Pilatos tinha autoridade de livrar Jesus, mas ele não teve a coragem.
Não porque ele amava os judeus, pelo contrário, ele odiava os judeus. Mas Pilatos sabia que se ele entrasse em choque com os judeus, numa Jerusalém com 2 milhões de pessoas, o risco de uma grande rebelião, de uma grande confusão era imensa. E se acontecesse qualquer coisa ali, provavelmente Tibério César ligaria para Pilatos: escuta, você não consegue manter a paz nesse lugar? Eu vou ter que te tirar daí. Então Pilatos, mesmo sabendo que era por inveja, mesmo sabendo que Jesus é inocente, ele falou: eu não vejo nada que ele mereça a morte aqui não. É tudo inveja de vocês. Pilatos não teve a coragem de fazer aquilo pelo qual ele estava lá, que era julgar a situação. Por 3 vezes Pilatos fala: não encontro motivo para acusar este homem. Até que Pilatos escuta algo e tem uma ideia. Pilatos falam para ele vem desde Nazaré fazendo coisas erradas. Ele o quê? Ele vem de onde? Vem de onde? Nazaré. Opa, Nazaré. Nazaré na Galileia. Na Galileia eu não mando. Galileia é outro lugar. Eu mando aqui na Judeia. Galileia é outro estado. E quem manda nesse outro estado é Herodes Antipas. E a minha sorte é que Herodes Antipas está aqui em Jerusalém para a festa de Páscoa. Quer saber? Pega Jesus e leva para Herodes Antipas. Eu não quero me envolver nessa situação. E Pilatos manda o abacaxi para Herodes Antipas. Cedinho, na sexta-feira da paixão, levam Jesus para Herodes Antipas. Herodes Antipas era um poçal. A sua corte era uma corte perversa, cheia de luxúria, cheia de iniquidade, cheia de orgias. Quando chegam onde Herodes Antipas estava, Herodes Antipas provavelmente todo embriagado, ele chega diante de Jesus e fala com ar de desprezo: que alegria te conhecer, há muito tempo eu queria te conhecer, faz um sinal aqui no nosso meio. E Jesus ali não responde nada. Herodes Antipas também não viu nenhum motivo para matar Jesus, e já que Jesus não cedeu aos desejos iníquos dele, Herodes Antipas devolve ele para Pilatos. Pilatos, que queria se livrar do abacaxi, do problema, logo em seguida, toda aquela galera está de novo na porta do pretório. Pilatos, Herodes te devolveu. Pilatos então tem a ideia: já sei o que eu vou fazer para livrar este homem. Existe uma tradição na Páscoa, e a tradição é que em toda Páscoa um preso seja liberto. E eu sei o que eu vou fazer: eu vou deixar esses judeus numa sinuca de bico. Qual que é o pior preso que existe em Jerusalém? Peguem o pior preso que existe em Jerusalém, eu quero que traga aqui. Quem que aparece? Barrabás. De um lado Jesus, do outro Barrabás. Eu imagino Pilatos: peguei vocês. Quem que vocês querem que solte? O texto diz que a multidão, influenciada pelos líderes religiosos, começam a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. Barrabás era assassino, homicida, ladrão, rebelde. E eles escolhem Barrabás. E aqui eu vou abrir um parêntese teológico. Sabe quem que se identifica com Barrabás? E você. A palavra Barrabás, Abas, Bar é filho. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jesus, filho de Jesus. Barrabás, Bar-Abás. Abba a gente sabe que é pai. Bar-Abás, filho do pai. Tem algum filho do pai aqui? Eu e você estávamos em Barrabás. Nós estávamos ali. E nós fomos libertos por causa do inocente. Barrabás é livre. Pilatos não consegue livrar Jesus da situação.
Mas novamente Pilatos tem uma ideia atroz, maligna e perversa. Pilatos poderia nessa hora falar: vocês querem matar? Leva para crucificar. Mas Pilatos resolve fazer algo horrendo. Ao invés de então enviar Jesus para morrer e ser crucificado, Pilatos tem a ideia de flagelar Jesus. Jesus não precisava ter ido para o flagelo. Jesus poderia ter sido crucificado naquele momento. E o flagelo romano nós começamos esta tarde vendo como que era. Agora Jesus não está mais na mão de soldados do templo, agora Jesus está na mão de soldados romanos. Soldado, a gente sabe que para ser um soldado precisa ser forte. Os soldados romanos odiavam os judeus, porque os judeus eram sinônimos de confusão. Então todas as vezes que eles podiam pegar um judeu para flagelar os judeus, para eles era uma alegria, para eles era uma satisfação. E de repente Pilatos manda Jesus para o flagelo. E o flagelo romano é diferente do castigo judeu. Se o castigo judeu era 40 menos 1 varadas nas costas, o flagelo romano não tinha limite. O flagelo romano não tinha número. E o flagelo romano não usava varas. O flagelo romano usava o azorrague. O azorrague era uma haste de madeira. Os vídeos deram certo aí? Aline? O azorrague era uma haste de madeira, talvez do tamanho um pouco maior que esse microfone. Mas 8 tiras de corda, 7, 8 tiras de couro. 2 soldados romanos colocam Jesus, talvez num pilar desse tamanho, desnudam as costas de Jesus. E eles começam a revezar, um após outro, o azorrague nas costas de Jesus. Mas não eram apenas tiras de couro. Eram tiras de couro que algumas das tiras elas eram intercaladas com correntes. Nessas tiras de couro também tinha... Dá um pause aí, já a gente põe. Nessas tiras de couro também tinham ossos. Nessas tiras de couro também tinham bolas de chumbo. Nessas tiras de couro na ponta tinham ganchos. E começam a fazer isso com a carne de Jesus. Mostra aí, por favor, pastor Moisés. Dois, 3, 4, 5, 6, mais forte, 7, mais forte, 8, 9, 10, 11, mais forte, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, Ainda não está com a azorrague. 29, 30. Não posso acreditar. Tua resistência é incrível. Ou a surra está fraca, não? Trocai o flagelo. Este com pregos? Não. Os ganchos. Isso deve funcionar. Experimenta.
Estás vendo? Gostas disso? Gostas? Quero ver com Gostas? esse. Aham. O que estás fazendo? Mostrando como sou fraco. Ficaste louco? Acho que todos assistiram, né? Depois, como terminou. Eles usam o Azorrague. O profeta Isaías, ao visualizar esse dia, na NVT, no texto Isaías 53, fala que os seus órgãos ficaram à vista. Jesus foi destruído, sua carne. O texto de Isaías diz que o seu rosto ficou desfigurado. O que é um rosto desfigurado? É um rosto que não tem mais percepção do que era antes. Jesus vai para o flagelo. E era extremamente comum prisioneiros morrerem no flagelo. Era extremamente comum. E Jesus passa pelo flagelo. E é interessante a gente imaginar, quando a gente entra na palavra de Deus, entender a mente atroz e perversa de Pilatos. Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, Pilatos submete isso a Jesus. Quando termina o flagelo, o sofrimento não termina. Os soldados romanos pegam Jesus, fazem Jesus provavelmente sentar em alguma rocha, alguma pedra. E ali não havia energia elétrica, como todos sabem. E eles usavam fogo para trazer luz para os ambientes. E um dos principais combustíveis para que o fogo continuasse queimando nos locais era algo chamado o espinheiro da Palestina. Espinheiro da Palestina, um arbusto que não era grande, mas os seus espinhos poderiam chegar a 14 metros, a 14 centímetros, um pouco maior que uma caneta. Provavelmente deveria haver algum monte de galhos de espinheiro. Esses soldados romanos pegam, fazem um arco ali e colocam na cabeça de Jesus. Pegam uma túnica. Contempla isso, irmão. Pegam uma túnica, coloca sobre Jesus. Dão um pedaço de pau, um caniço, e colocam na mão de Jesus. E eles começam a humilhar Jesus, eles se ajoelham diante de Jesus. Salve, ó Rei dos Judeus. E batiam no rosto de Jesus. Se ajoelhavam, salve, ó Rei dos Judeus. Cuspiam em Jesus e batiam em Jesus. A Bíblia diz que eles pegaram um caniço, um pedaço de pau que Jesus estava segurando, que era uma falsificação do cetro de um rei, e bateram na cabeça de Jesus. E qual o motivo de se bater na cabeça de Jesus naquele instante, naquele momento, se não cravar no crânio de Jesus os espinhos? Termina o flagelo. A genial ideia de Pilatos. Pilatos pede Jesus novamente. O texto bíblico diz que quando Jesus chega, Pilatos, diante de toda a multidão, aponta para Jesus e fala assim: eis aqui o homem. E nessa frase a gente entende o motivo de Pilatos ter enviado Jesus para o flagelo. Ao invés de mandar Jesus para a crucificação direta, Pilatos teve a infantil ideia
de que se ele castigasse Jesus, e depois apresentasse Jesus moído diante dos judeus, haveria um despertamento de pena, de dó, pelos judeus, dos judeus por Jesus. Quando Jesus está ali, todo ensanguentado, rosto desfigurado, coroa de espinho em sua cabeça, Pilatos fala: já não basta, não é suficiente, tudo que ele sofreu já não foi o bastante. Qual que foi a resposta? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos recebe uma mensagem da Cláudia, sua esposa. Sua esposa falando assim: não se envolva com este inocente, porque esta noite eu sonhei com ele, sofri muito a seu respeito. Engraçado que em todo esse processo que estamos contemplando, 3 pessoas falaram que Jesus era inocente: Pilatos, sua esposa Cláudia e o ladrão à sua direita. Pilatos pede então uma bacia com água. Enquanto Jesus, com sua bacia, lavou os pés do seu discípulo, Pilatos lava suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado. A cruz, se Jesus carregou a cruz completa, com as 2 hastes, provavelmente uns 80 quilos. Se Jesus carregou apenas a haste vertical, aliás, a horizontal, porque a vertical já estava no Gólgota, uns 30 quilos, um botijão de gás cheio. Estudiosos não têm hoje definido em Jerusalém qual de fato foi o caminho do pretório até o Gólgota. Alguns falam que a quantidade, o valor, o trajeto mínimo seria de 800 metros, alguns dizem que foi 1,2 km, vamos deixar no meio, 1 quilômetro. Eu acredito que Jesus levou a cruz inteira, pela dificuldade. A gente sabe que no meio do caminho a cruz cai. Os soldados romanos chamam um estrangeiro que estava chegando em Jerusalém, Simão de Cirene: você vai ajudar e vai levá-lo. Jesus chega até o Gólgota. No Gólgota acontece o que vimos aqui. O prego não foi na palma da mão, porque não seria capaz de suportar o peso, rasgaria o músculo. Mas entre o pulso é colocado um grande prego, um em cada lado. Jesus está extremamente flagelado e fragilizado. Outro prego nos seus pés. E 9 horas da manhã, Jesus, acontece o que ele tinha dito antes: serei levantado da terra e atrairei todos a mim. 6 horas Jesus fica na cruz. Na cruz Jesus fala 7 frases. Sabemos que ele não está sozinho, há um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. A primeira frase de Jesus nós já vimos nesse vídeo. Ao invés de rogar praga e amaldiçoar os seus inimigos, Jesus faz um pedido para Deus: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A segunda fala de Jesus, ele fala para o ladrão que está à sua direita, enquanto o da esquerda continua amaldiçoando ele. O da direita grita para o da esquerda: cara, a gente está aqui porque a gente merece, mas este no meio é inocente. Mestre, lembra-te de mim quando chegar no seu reino. Jesus responde: ainda hoje estarás comigo. Terceira frase de Jesus, Jesus na cruz, prestes a morrer, contempla isso. Jesus se preocupa com sua mãe. Jesus, Maria, ali nos pés da cruz, ao lado de João, seu apóstolo e amigo tão próximo, Jesus fala para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Homem, filho, eis aí a tua mãe. Daquele momento, João adota Maria, leva Maria para Éfeso e cuida de Maria. A quarta fala de Jesus, é o que nós escutamos aqui: Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste?
um momento da ruptura, onde Jesus está absorvendo todos os pecados da humanidade, daqueles que são filhos, daqueles que foram filhos, dos que são e dos que serão. Jesus está absorvendo tudo isso. A quinta fala de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A sexta fala de Jesus: tenho sede. E de forma vil e atroz dão vinagre para ele. E a última, sétima frase, ele brada: tetelestai, está consumado, está quite, está pago o preço. E sabe o que é o mais incrível às 3 horas da tarde daquela sexta-feira santa? Enquanto Jesus estava lá no Gólgota, gritando na cruz: tetelestai, está pago, está consumado. Naquela sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, não muito distante dali, dentro do templo, Caifás estava com um cordeiro na mão, degolando aquele cordeiro e gritando: tetelestai, está pago, está consumado. Nesse momento, Jesus cumpre a profecia que 3 anos antes o primo dele, João Batista, tinha dito a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Às 3 da tarde, Jesus morre. E foi surpreendente. Por quê? Porque presos ficavam até dias na cruz. Crucificados que não tinham nenhum tipo de dano em seus órgãos vitais ficavam até 2, 3 dias antes de morrer. Só que Jesus, em 6 horas, ele morre por quê? De tanto que ele sofreu no flagelo. Os 2 ladrões não passaram pelo flagelo, tanto é que eles continuaram vivos. Quando Jesus morre, aparecem os 2 discípulos secretos de Jesus, membros do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos. Eles vão correndo falar com Pilatos. Pilatos, Jesus morreu, nós queremos o corpo dele. Os judeus não queriam um enterro digno para Jesus. Os judeus queriam deixar o corpo de Jesus e sua memória apodrecer junto com a carne, durante dias. O desejo dos judeus é que ficasse lá. Seria normal as aves de rapina virem se alimentar da carne que estava sendo destruída. A cruz não ficava tão alta, ela ficava num lugar, numa altura até para as feras do campo durante a madrugada poderem também comer parte do corpo do crucificado. Mas José de Arimateia e Nicodemos querem honrar a memória de Jesus. Quando chegam para Pilatos, ele morreu. Pilatos se surpreendente: mas como assim? Já? Sim. Pilatos manda alguém vistoriar, e a gente sabe o que acontece. Para saber de fato que Jesus morreu, furam o lado de Jesus. Jesus, que hoje a medicina, os responsáveis por análise dos motivos que as pessoas morrem, acreditam que Jesus morreu de um infarto, devido à sua insuficiência respiratória. Seu corpo pendia, ele tinha que voltar para conseguir respirar. Por isso seu pericárdio, né? Que é a capa que envolve o coração, ficou cheio de água. A lança fura Jesus, e o que saiu de lá? Água. Um ataque cardíaco decorrente de uma insuficiência respiratória. Pega um corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos, diz a Bíblia, que eles preparam um ato com 34 quilos de uma mistura. Uma mistura de essências, óleos, para honrar o corpo de Jesus. Eles lavam o corpo de Jesus. E por que 34? Por que essa informação não é uma informação aleatória, não tem nada da Bíblia que é aleatório? 34, irmãos, quilos de uma mistura de óleos para embalsamar e lavar o corpo de uma pessoa que tinha sido morrida. Era a tradição de sepultamento de reis. Davi, quando morreu, foram 34 quilos de uma mistura para embalsamar seu corpo. E Jesus agora assume a figura do filho de Davi. Envolvem Jesus num pano de linho nunca usado. Nunca usado. Pegam Jesus e colocam no túmulo de José de Arimateia, nunca usado.
rolam uma pedra e saem de lá. Nós sabemos que acontecimentos extraordinários aconteceram naquele dia. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E foi de alto a baixo, não foi de baixo a alto, porque de alto a baixo, porque partiu de Deus. O véu rasgou porque partiu de Deus. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. As leis naturais entram em choque quando o inocente, maior de todos, santo e puro, é condenado. Assim termina a sexta-feira. Jesus dentro do sepulcro. E por que eu contei toda essa história? Porque existe algo que eu e você precisamos contemplar. Nada quis saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E eu vou concluir este tempo, agora passando o aspecto teológico do que tem a ver comigo e com você. Porque não é apenas uma história, mas essa história real, ela gera um desdobramento eterno em cada um de nós. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Primeiro, Deus não foi bonzinho comigo e com você. Nós não somos perdoados porque Deus foi bonzinho. Nós não somos perdoados porque Deus simplesmente decidiu não cobrar a dívida. Não. Deus é justo. E justiça pressupõe punição a quem erra. Só há justiça quando a pessoa que falhou é punida. É verdade ou não é? Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa faz algo errado, a justiça só é estabelecida quando existe uma punição àquele que errou. Isso tem a ver comigo e com você, sabe por quê? Porque nós tínhamos uma dívida eterna com Deus. Nós nascemos em pecado. Havia um escrito de dívida eterno no meu CPF e no teu CPF. E Deus justo não poderia olhar para mim e para você simplesmente falar, não vou cobrar. Porque se ele falasse, não vou cobrar do Bruno, não vou cobrar do Lucas, não vou cobrar do Michael, Deus não seria justo. E sabe com quem que ele não seria justo? Com o diabo. Porque o diabo pecou. O diabo está condenado. O diabo está punido. Deus, em sua justiça, ele não poderia simplesmente não cobrar. Mas além de Deus ser justo, Deus é amor. E lá na cruz, Deus cobra. Mas não cobra do Bruno. Não cobra do Lucas, não cobra do Mike. Cobra do Filho. Inocente, santo e puro. A cruz é o único lugar na história onde existe uma fusão entre amor e justiça. Não existe outro fato histórico, outro local histórico onde a justiça é 100% satisfeita e o amor é 100% liberado. Por isso que eu e você podemos ousadamente entrar na sala do trono, porque a dívida foi paga. Foi paga. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida. O escrito de dívida que tinha o meu CPF e o teu CPF, uma dívida eterna, tendo cancelado o escrito de dívida, removeu inteiramente, encravou na cruz do Calvário. Deus cobrou e Cristo pagou, tetelestai, está pago. Segunda Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Olha o que o apóstolo está falando. Que o meu manto de pecador, a minha identidade, a minha dívida foi retirada, colocada sobre Cristo. E não apenas isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Não é apenas uma questão do meu pecado ser imputado em Jesus, mas é questão também da justiça de Jesus ser imputada em nós.
É uma dupla imputação. O meu pecado em Cristo e a justiça de Cristo em mim. Contempla isso, meu irmão. Segundo ponto. A cruz foi um plano eterno de Deus. Um plano foi escrito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito antes de existir a terra. Atos 4, verso 24 diz o seguinte: Pedro começa a orar. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha o verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. A crucificação de Cristo foi um plano elaborado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Antes da fundação do mundo. Não foi um improviso. Foi um plano perfeitamente desenvolvido e executado. Vai colocando aí, pastor Moisés. 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vã, vazia de viver, que foi lhe transmitido pelos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha o verso 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Foi um plano de Deus para resgatar os filhos. Em nenhum momento os céus estiveram preocupados. O Pai, o Filho e o Espírito estiveram pressionados, amedrontados. Em nenhum momento. Nunca houve dúvidas no céu. Por isso que a última palavra de Jesus, tetelestai, está cumprido. O plano antes da fundação do mundo está realizado. Foi um plano perfeitamente executado por Jesus. Terceiro ponto. Em todo momento, Cristo foi o Senhor da situação. Em nenhum momento, Cristo deixou de estar no controle. Quando cuspiram em Jesus, Ele estava no controle. Quando flagelaram Jesus, Ele estava no controle. Quando humilharam Ele, Ele estava no controle. Quando Pedro arranca a orelha direita de Malco, sabe o que Jesus fala para ele? Ô Pedro, guarda a espada. Você acha que se eu não quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar? Uma legião significava 6.000 soldados romanos, vezes 12, Jesus está falando de 182 mil anjos. É óbvio que não é uma questão matemática, Jesus está falando o seguinte: se eu quisesse, eu estalaria o dedo, o exército celestial viria aqui. Jesus, em todo momento, Ele esteve no controle. Em nenhum momento Ele deixou de ser o Senhor da situação. Esse versículo, por favor, pastor Moisés, coloca, João 10, 17. Essa a gente vai ler junto. Vai ser o 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Agora olha o 18. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Todo momento Jesus esteve no controle da situação. Foi uma oferta voluntária. Ele decidiu morrer por mim e por você. Os judeus não queriam que ele morresse na Páscoa.
Mas Jesus esticou a corda e falou: eu decido a hora, o modo e o momento que eu morro. Os judeus não estavam no controle. Os romanos não estavam no controle. Caifás não estava no controle. O Sinédrio não estava no controle. Pilatos não estava no controle. O diabo não estava no controle. Era Jesus o Senhor da situação. Pilatos pergunta para Jesus: você não vai responder àqueles que estão te acusando? Você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar para a cruz ou para te libertar? Eu imagino Jesus dando um sorrisinho, com o rosto deformado, e falando: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu não fosse te dada. Você não tem autoridade nenhuma. Jesus é o Senhor da situação. Mateus 26, 1, não precisa abrir aqui, não precisa falar, eu já citei isso. Eles não queriam matar Jesus, mas Jesus esticou a corda: vai ser agora, porque eu sou o Cordeiro. E o Cordeiro vai ser imolado na sexta-feira. Foi um ato voluntário. Outro ponto. Contempla, irmão, contempla a obra da cruz. Essa daqui está liberado, glória a Deus, aleluia. A cruz foi uma armadilha que o diabo caiu. Irmãos, contempla isso. 1 Coríntios 2, 6. Olha aqui que Paulo diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. É o plano da cruz aqui, para a nossa glória. Agora o verso 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Rei da Glória. Olha isso me arrepia. Paulo está falando o seguinte, que os poderosos dessa era não tiveram discernimento nem capacidade de entender o que estava acontecendo. Porque se tivessem entendimento, eles jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Mas daí a pergunta é, poderosos dessa era, Paulo está falando de quem? Paulo está falando das autoridades políticas que existiam na época? Pode ser. Mas quando nós estudamos a teologia paulina, toda vez que Paulo está falando poderosos desta era, ele não está falando de figura humana, ele está falando de autoridade espiritual maligna. O que eu concluo, irmãos? Que o que Paulo está me ensinando e te ensinando é o seguinte, que se o diabo soubesse as consequências da morte de Jesus e a sua ressurreição, nem o diabo teria levado Jesus para a cruz. Por isso que a cruz foi uma armadilha que o diabo caiu. Como Lutero falava, o diabo é cão de Deus. O diabo no seu ódio pelo Filho. E não sendo onisciente, o diabo não é onisciente. O diabo não entendeu tudo aquilo lá e levou para a cruz. Mas se ele soubesse que a partir da cruz milhares e milhares e milhares e milhares seriam regenerados, novos cristos começariam a andar pela terra, a glória se expandiria, jamais ele teria feito isso. Lá na cruz, sabe o que era? Era o filho da mulher pisando com o calcanhar a cabeça da serpente. O diabo sabia quem era Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos os demônios falando, eu sei quem é você, você é o Cristo, Filho de Deus. O inferno sabia quem era Jesus. Eu fico imaginando o reencontro de Jesus e o diabo no deserto da Judeia, depois de eras de separação, como deve ter sido.
mas na falta de entendimento e na não onisciência do diabo, ele cai na armadilha de Deus. Paulo está falando, se ele soubesse das consequências e dos desdobramentos, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. É um plano, Jesus era o Senhor da situação e era uma armadilha. Estou terminando aqui, irmãos. Essa daqui você está liberado para dar mais glória a Deus, aleluia. Essa aqui eu quero ler junto com vocês também, João 17, verso 4. João 17, 4. Jesus está fazendo uma oração a Deus. E Jesus está fazendo um pedido para Deus. Jesus está falando o seguinte: Pai, o plano que nós desenhamos antes da fundação do mundo, eu cumpri. Eu cumpri de forma cabal, perfeita, completa. De todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. E Jesus faz um pedido para o Pai. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Calma, calma. Jesus está fazendo um pedido para Deus. Pai, sabe aquela glória que nós tínhamos, quando nós cantamos juntos e o universo foi criado? Restitui-me esta glória. Mas eu estou aqui essa tarde, para que você contemple uma resposta que Deus deu. Deus não respondeu essa oração. Jesus faz um pedido: Pai, restitui-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E Deus não fez isso. Pastor, heresia isso. Não. Sabe o que aconteceu? Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês, a oração que não foi respondida, por quê? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhança de homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2,9, olha aqui que Deus fez, Filipenses 2,9, põe lá, 2,9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, sobremaneira. No grego, essa mais alta posição é uma palavra chamada sobremaneira. Sabe o que é sobremaneira? É Deus falando assim para Jesus: Jesus, sabe o que você me pediu lá, filhão? Para eu restituir a glória que você tinha antes da fundação do mundo, eu não vou te dar mesmo, eu vou te dar uma glória sobremaneira. Uma glória ainda maior, algo ainda mais poderoso, aí algo ainda mais intenso. Ele foi recompensado. Ele foi recompensado. A glória de Jesus antes da cruz foi uma glória diferente da glória de Jesus após a cruz. No céu ele foi honrado sobremaneira. E o texto continua: pelo que Deus lhe deu o nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo, por sua obediência, foi recompensado com uma glória sobremodo. Uma glória ainda maior, em maior intensidade, maior em tamanho, maior em beleza, maior em força, maior em alcance, maior em dimensão, maior em honra, maior em poder, maior em reverência, maior em dignidade, maior em domínio, maior em duração, maior em espaço e maior em tempo. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Por isso, irmãos, que querendo ou não, você aceitando ou não, vai chegar o dia que voluntariamente ou involuntariamente, todo joelho vai se dobrar.
E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Kyrios. Não depende de fé. Sabia que tem coisas na minha vida e na tua vida que não depende de fé. Crendo ou não crendo, nosso joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Porque Ele foi exaltado sobremodo, pelo que Deus exaltou sobremaneira. E sabe o que é o mais lindo? Eu imagino como que foi, é só imaginar, a recepção dele nos céus. Como que foi o momento onde ele foi sobremodo exaltado. Pastor, mas isso fala na Bíblia? Fala. A Bíblia fala que Davi, além de ser rei, Davi tinha um espírito profético. Eu imagino que depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com seus discípulos, e de repente ele sai assunto aos céus. A Bíblia diz que ele desaparece numa nuvem. 2 anjos aparecem para aqueles galileus que estão olhando para cima e falam: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir dessa mesma maneira voltará. Eu fico imaginando o que aconteceu no reino espiritual, a hora que Jesus atravessou essa nuvem. Eu fico imaginando Jesus voltando para o tabernáculo que ele tinha deixado 3 anos e meio antes. Eu fico imaginando gritos no céu. Mas pastor, de onde você tira isso? Eu tiro isso do Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Alguém desinformado grita no céu: quem é o Rei da Glória? Um outro responde: quem que é esse louco? Nunca nenhum homem chegou tão perto daqui. Quem é o Rei da Glória? O outro responde: o Senhor dos Exércitos, poderoso em batalha, Ele é o Rei da Glória. O texto continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E portas, irmãos, está falando de autoridades espirituais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem que é o Rei da Glória? Quem que é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus entra no céu sem pedir licença, senta no trono que Ele tinha deixado 3 anos antes, e está reinando para sempre e sempre, exaltado sobremaneira acima de tudo e de todos. A Ele a glória, a honra, o louvor, para sempre e sempre. E eu termino falando algo essa tarde. Quando eu escuto e contemplo essa história, eu aprendo algo muito prático sobre honra, sobre adoração a Jesus. Não existe contemplação, não existe adoração sem a primazia. Repete comigo: primazia. Primazia é tudo que nós fazemos por primeiro. Tudo que nós fazemos por primeiro, nós estamos fazendo disso a nossa primazia. No domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém em um jumentinho nunca montado. Primeira vez. O corpo de Jesus é envolto num lençol nunca usado. A primeira vez. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo nunca usado. A primeira vez. Existe uma honra, existe uma adoração na primazia. Tudo que nós fazemos por primeiro é um ato de adoração. Por que será que a oferta de Abel foi aceitável diante de Deus? Porque ele levou os primeiros frutos. Provérbios 3:9: honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Não é apenas dar o dízimo e a oferta, mas é dar primeiro. Não é apenas você ter um tempo de oração na sua vida durante o seu dia, mas é fazer primeiro.
Existe uma honra e uma adoração na primazia. Existe um nível de honra, de adoração que só acessamos e liberamos quando fazemos primeiro. Salmo 5, verso 3: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo a resposta. A oração matutina, busca matutina. É engraçado que para malhar a gente acorda mais cedo. Para estudar para concurso a gente acorda mais cedo. Para fazer coisas que são do nosso interesse a gente acorda mais cedo. Mas existe uma honra, existe uma adoração que só é liberada na primazia. Fazendo primeiro. Não foi à toa que foi liberado Mateus 6,33. Buscai, pois, hein? Jesus entregava a primazia dele para o Pai. Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantava para orar. Por isso que a igreja se reúne no primeiro dia. Sabia disso? Por isso que existe o culto no domingo. Por causa da primazia. A primazia honra a Deus. Fique em pé nessa hora. Decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Existe uma honra, irmãos, que é liberada, ativada em nós, quando nós contemplamos a morte de Jesus. Esse horário, perto das 18, era o horário que possivelmente José de Arimateia, junto com Nicodemos, estava honrando o corpo de Jesus. Contemplar é honrar. Contemplar é adorar. Jesus é digno. Independente da situação que você esteja vivendo aqui, Ele não te deve nada, nem a você nem a mim. Ele já foi glorificado, Ele está exaltado. Agora a questão é se nós vamos fazer voluntariamente ou não. Mas Paulo já falou, vai chegar o dia que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Eu concluo novamente citando o apóstolo Paulo. Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha agora o verso 15. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito de toda a criação, pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Cristo é antes de todas as coisas. Em Cristo tudo subsiste. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, e por meio de Cristo reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Se puder fechar os seus olhos, levantar as tuas mãos. Jesus, nós entregamos a nossa vida reconhecendo o valor que o Senhor tem. Tu és valioso, Senhor. Tu és valioso, Senhor. Tu és valioso, Jesus. Tu és valioso, Jesus. Plano perfeito, desenhado e executado. Plano perfeito. Em nenhum momento o céu esteve assustado. Em nenhum momento o Pai, o Filho e o Espírito estiveram amedrontados. Oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. A Ele a glória, a honra, o louvor para sempre e sempre. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome acima de todo nome,
para que diante de Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No Senhor não há fraqueza, no Senhor não há fragilidade, no Senhor não há dúvida, no Senhor não há assombro, no Senhor não há medo. O Senhor esteve no controle desde sempre e continuará no controle. E nós contemplamos o Senhor esta tarde, lembramos-nos de tudo que o Senhor realizou. Bendita obra, tão dura e penosa, mas realizada de forma perfeita e completa por nós em nosso favor. Tetelestai está pago, a nossa dívida eterna, o nosso pecado, a nossa dívida nós não tínhamos como pagar, mas lá na cruz foi satisfeita a sede da justiça de Deus, quando Ele puniu no Filho os meus pecados, e por amor me perdoou e me justificou. Pela fé, Senhor, nesta tarde, nós tomamos posse do manto de justiça de Jesus. O nosso pecado em Cristo na cruz e sobre nós a justiça dele. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz do Calvário, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O Senhor venceu, o Senhor venceu, o Senhor é vencedor, e nós vencemos junto contigo. Nós estamos assentados em lugares de honra, em lugares espirituais. Nós somos a igreja do Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso irmão mais velho. Em Ti, pelo Teu sacrifício, nós somos justificados. Podemos entrar na sala do Pai. O véu se rasgou de alto a baixo. Tendes, pois, confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, para recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna. Temos acesso pelo que o Senhor sofreu, pelo que o Senhor sofreu. Decidi nada saber entre vós a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Nós honramos o Teu nome, Jesus. Honramos a Tua memória, Jesus. A Ti toda a glória, a Ti todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, se você puder, aplauda Jesus, o nosso Senhor. Libere palavras de adoração ao Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Aleluia.